Você já viu aí no título do vídeo que hoje a gente vai falar sobre quanto de dinheiro que você precisa ter para investir em commodities agrícolas pela bolsa, né? Para começar a investir. E essa é uma dúvida muito comum. Bom, meu nome é Lucas Cândido, eu sou especialista em investimentos e esse aqui é o videocast Agrolucro, uma série onde eu te mostro como diversificar os seus investimentos e até dobrar o seu capital investido em commodities agrícolas na bolsa. Isso tudo para viver com mais liberdade e segurança, né? Então vamos lá, vamos entender essa dúvida que é muito comum, né? Inclusive surge até nos alunos que estão fazendo o treinamento Agrolucro. E por que a gente vai falar desse tema aqui hoje? É uma dúvida muito comum, justamente porque muita gente tem dúvidas em relação à cotação dos contratos, ao tamanho dos contratos de commodities lá na bolsa, a chamada de margem dos contratos, né? Os prêmios, os strikes, muita gente confunde. Então, vamos entender aqui. Bom, primeiro, deixa eu tomar um gole de água aqui, porque a minha voz foi pro saco, né? Então eu vou falar bem baixinho aqui, porque senão semana que vem não tem videocast, né? Então, vamos cuidar da voz. E olha só, então, né, no meio de todas essas confusões, para sanar essa dúvida de uma vez por todas, eu poderia te dar uma resposta simples aqui, mas faltando informação. Ou eu poderia te dar a resposta completa. Aqui no videocast Agrolucro é o lugar onde eu te dou a resposta completa, né? Porque aqui é para quem quer realmente entender esse mercado e poder utilizar as commodities agrícolas na bolsa para diversificar os investimentos e conseguir rentabilidade, alta rentabilidade no longo prazo, né? Então, ou até no curto prazo, né? Como a gente fala aqui de investimentos que têm alta rentabilidade, né? Lógico que a gente tem que ter aquela cabeça de longo prazo que a gente sempre fala aqui, mas é justamente uma modalidade de investimentos diferente de mercado de ações, por exemplo, ou fundos imobiliários, que a gente vai ter uma alta rentabilidade, só que ao longo de muito tempo, né? As commodities agrícolas, elas nos permitem ter alta rentabilidade mais rápido, né? Mas a gente sempre segue uma estratégia. E isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Que é quanto de dinheiro que eu preciso. Por quê? Olha, a resposta simples é eu te falar quanto que você precisa para comprar um contrato lá na bolsa, quanto que você precisa de ter para a chamada de margem de um contrato futuro, alguma coisa assim. Mas a gente vai dar um passo atrás e vai entender a fundo agora realmente quanto que precisa. Olha só, você conhece o jogo de pôquer? Olha só, eu sempre uso o jogo do pôquer para a gente entender porque é muito parecido. No jogo de pôquer, o jogo de pôquer ele é um jogo de habilidade, né? Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Muita gente acredita que o pôquer é um jogo de sorte. Olha só. Por quê? Por que tem gente que acredita que é um jogo de sorte? Porque o funcionamento do pôquer, as rodadas, elas acontecem da seguinte forma: você recebe as suas cartas, né? O pôquer é um jogo de baralho. Ele utiliza baralho e algumas fichas que a gente vai fazendo as apostas e vai ganhando e perdendo essas fichas. Tá bom. Mas como é que funciona essa rodada do pôquer então? No pôquer, a gente recebe as cartas e aí essas cartas que estão na nossa mão, que a gente recebe, existem várias modalidades. O mais comum é chamado de Texas Hold'em, que é o que a gente recebe duas cartas. E aí, lá no meio da mesa, existe uma pessoa que fica responsável por virar as próximas cartas nas rodadas, conforme vai fazendo as rodadas de apostas. E aí, você precisa fazer boas combinações entre as suas cartas e as cartas que estão na mesa. Por exemplo, se você tem dois ais ou dois oitos,
né? Duas cartas número 8 na sua mão. Um 8 de paus e um 8 de ouros, por exemplo. E aí vira um ouro de copas lá na mesa. A partir desse momento você tem uma trinca, né? Então é uma combinação. A trinca, ela é melhor do que você ter apenas a dupla, né? Apenas ter a dupla das cartas, porque ela é mais forte, né? Ela é mais rara de acontecer, então ela é mais forte, ela ganha de você ter duas cartas iguais, né? Então se você tem 3 cartas iguais, você tem mais força, você ganha de quem tem apenas 2 cartas iguais. E aí, essa forma como acontece o jogo do poker, isso faz com que as pessoas confundam, né? Muita gente acha que depende da sorte, você ganhar ali no poker, né? Você ganhar dinheiro no poker, porque o poker é um jogo onde você pode... Tem gente que joga só para se divertir com os amigos, mas tem gente que joga profissionalmente, né? Existem torneios onde você paga uma inscrição e você vai participar. Beleza. E aí, então, esse funcionamento do poker, isso leva muita gente a crer que você ganhar ou perder vai ser em função da sorte. Por quê? Porque você depende do acaso ali daquela carta, de cartas virarem ali na mesa e fazerem uma boa combinação com as suas cartas que você tem na mão. Mas o jogo ele vai muito além disso, tá? O jogador profissional de poker, ele não está preocupado, é lógico que ele tem estratégias para ele maximizar os resultados daquelas pequenas rodadas que acontecem, né? Ou seja, ele vai sempre apostar o mínimo de fichas o possível, buscando extrair o máximo de fichas de cada rodada. Só que, olha só, a preocupação dele não é se ele vai ganhar aquela rodada específica ou se não as 5 primeiras rodadas, aquela rodada específica ou se não as próximas 10 rodadas. Ele está preocupado em utilizar uma estratégia que ele vai jogar centenas, milhares, dezenas de milhares de rodadas onde ele vai aplicar o conhecimento dele estatístico, né? Das probabilidades, né? Das cartas que ele tem na mão, das pessoas que ele está observando jogar ao redor da mesa. E aí ele vai fazendo, aplicando essas estratégias para ele, no longo prazo, ao longo de dezenas de milhares de rodadas, ele vai conseguir ter resultado positivo muito além dos outros jogadores que estão, às vezes, jogando sem conhecimento, sem tanto conhecimento quanto ele, ou até de forma para se divertir, né? Sem utilizar as estratégias corretas. Beleza, mas por que eu estou falando disso tudo do poker? Para você entender que, se você quiser fazer investimentos nas commodities agrícolas, você pode simplesmente fazer como um jogador casual de poker. Por exemplo, alguém que viaja para Las Vegas e quer participar de um torneio, e aí a pessoa vai lá e faz uma inscrição, e aí você paga o valor da inscrição, vai jogar aquele torneio, vai contar com a sorte ali e contar com as suas análises, até que você pode fazer até certo ponto ali, né, durante aquele torneio, para você buscar um bom resultado ou buscar ganhar muito mais dinheiro do que você pagou naquela inscrição. Só que você jogar apenas um torneio ou jogar apenas algumas rodadas ali em alguma mesa, é muito pouco provável que isso te traga um resultado muito positivo, né? O jogador profissional de poker, ele dedica tempo, né, para ele poder fazer várias rodadas, jogar vários torneios, né, milhares de torneios, se possível, ao longo da carreira dele. E é assim que ele vai ter resultado. Por quê? Porque em apenas um torneio, em apenas algumas poucas rodadas, aí sim a sorte entra muito em jogada. Por quê? Porque aí ele está dependendo das cartas, ele tá dependendo das cartas que vão virar e das combinações que ele vai ter naquelas rodadas. Já no longo prazo, com muitas rodadas, com muitos torneios, a habilidade vai sobrepor a sorte,
certo? E assim é também com investimentos em commodities agrícolas na bolsa. Você, em apenas um investimento específico, você pode... você vai estar contando muito com a sorte. Por quê? Por exemplo, no ano passado, eu tive um investimento que eu fiz para buscar ganhar dinheiro com a alta da arroba do boi. Mas o que aconteceu? Durante essa operação, saíram 2 casos de encefalopatia espongiforme. Um caso em Minas, você deve lembrar disso, né? Um caso em Minas e um caso no Mato Grosso. E aí as exportações de carne bovina foram interrompidas no Brasil. O que isso impactou? O preço da arroba de boi derreteu. Os frigoríficos pararam de comprar gado que iria exportar para a China. Então, naquele investimento específico, o meu resultado daquela operação foi muito impactado pela sorte, no caso o azar, né? Mas no longo prazo, as minhas decisões é que vão fazer o meu resultado. Por que eu estou falando disso tudo então? Para chegar lá no ponto de quanto dinheiro que você precisa para começar a fazer os seus investimentos em commodities agrícolas. Agora você já entende que, por exemplo, o jogador profissional de pôquer, ele não precisa apenas do valor que ele pagaria na inscrição do torneio, de um determinado torneio, um único torneio, certo? Ou para jogar uma única rodada. Da mesma forma é nas commodities agrícolas, sabendo que você fazendo apenas um único investimento, você está muito exposto ao fator sorte. É claro que você vai seguir uma estratégia fazendo operações para maximizar seus retornos, sem precisar, fugindo, né, do fator sorte, que está muito preponderante ali no curto prazo. Então, sabendo disso, é importante que você já tenha um planejamento dentro ali da sua diversificação dos seus investimentos, que você tenha um planejamento para um capital que vai te possibilitar fazer várias rodadas, vários torneios, né? Fazer vários investimentos. Você não vai pensar que, por exemplo, se você tem lá uma carteira de investimentos de, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais, então você tem lá um percentual que vai estar investido, por exemplo, para reserva de emergência em títulos públicos, ou uma parte em ações, por exemplo, uma parte em, sei lá, fundos imobiliários ou fundos de investimentos em ações e etc. E aí você vai pegar apenas, por exemplo, o valor de uma única operação, para fazer o valor de uma única operação, e vai separar aquilo, apenas aquele valor, para investir em commodities agrícolas. Dessa forma, você estaria fazendo assim como um jogador de pôquer casual, que vai lá em Vegas, separa um dinheiro ali, apenas o dinheiro do torneio, joga aquele torneio e vai embora, e foi só aquilo a diversão. Para você se tornar um investidor profissional de commodities agrícolas, para você realmente ganhar dinheiro de forma consistente, é importante que você monte o que a gente chama, inclusive no pôquer, de banca, certo? O que é a banca? A banca é o valor que você vai separar, né, na sua carteira de investimentos para ser alocada em investimentos em operações com commodities agrícolas. E aí, de todo esse valor da banca, você não vai pegar todo ele e aplicar em uma única operação e depois aplicar em outra, né? Conforme você tiver o ganho, por exemplo, você aplicar tudo na próxima operação. Você vai dividir esse valor em várias etapas, num capital que vai te possibilitar jogar vários torneios para que você saia da influência do curto prazo, da sorte no curto prazo, para que você possa fazer vários investimentos seguidos, para que você não aconteça, por exemplo, de você arriscar todo aquele capital em uma operação e acontecer assim como aconteceu, por exemplo, na operação do boi que eu mencionei, que durante a operação aconteceu uma coisa que seria completamente impossível de prever, né, em relação aos casos de encefalopatia espongiforme que fizeram a arroba cair e eu não ter o ganho naquela operação, certo? Então,
Agora, vamos entender então quanto que é essa banca, né? Quanto que eu preciso para montar essa banca. Aí a gente vai pensar no valor de cada investimento em si para a gente multiplicar isso pela quantidade necessária e montar o valor da banca. Tá, quanto que eu preciso então para fazer um único investimento? A média isso vai depender dos strikes, né, daqueles valores lá referentes ao contrato, que a gente já falou aqui em vários episódios, mas principalmente você vai pensar ali no prêmio das opções, né, porque é a ferramenta que 90% do tempo a gente vai estar utilizando, né, que são os contratos de opções. E os contratos de opções, eles são muito interessantes porque eles têm o poder de te permitir investir em commodities agrícolas de forma muito acessível. Porque os contratos de opções, eles permitem que você faça os investimentos como se fosse um sinal. Que sinal é esse? Você já ouviu falar de um sinal quando você vai, por exemplo, comprar um imóvel ou um veículo, e aí tem aquele imóvel, o imóvel ou o veículo, ele está em um determinado preço naquele momento, e aí você tem a preocupação, é claro, do valor desse imóvel, desse veículo subir, né, até o momento que você vai fazer a compra. Talvez você está pensando em fazer essa compra desse imóvel, desse veículo, lá na frente, daqui, sei lá, alguns meses, né? Então, como que você faz para garantir aquele valor de hoje no seu negócio? Você oferece para a pessoa, para o vendedor, um sinal. Então, você paga como se fosse uma entrada ali, né, que você paga do valor do bem. E aí essa pessoa te garante que ela vai te vender lá na frente aquele bem com o mesmo valor que ele está hoje, mesmo se o valor de mercado subir. Então, nos contratos de opções, nas commodities agrícolas, funciona da mesma forma. Imagine uma carreta de milho, por exemplo. Uma carreta de milho que tem ali 27 toneladas de milho, né? Ou mais ou menos 450 sacas. Inclusive coincide com o tamanho do contrato que é negociado lá na bolsa, né, o contrato de milho. Então pense ali num volume total então, de 27 toneladas, que é uma carreta de milho. E aí, vamos supor que essa carreta está valendo R$45.000, certo? Isso dá um preço ali por saca de R$100, né? Então, vamos supor que você acredita, né, pelo seu conhecimento, sua experiência do agro, você acompanha o mercado, vamos supor que você acredita que o preço desse milho vai subir, e essa carreta de milho daqui, sei lá, 90 dias ela vai estar valendo R$65.000, certo? Então o que você vai fazer? Lembrando que o contrato de opções ele funciona da mesma forma que um sinal, então você vai lá na bolsa e é como se você pudesse garantir que você pudesse comprar essa carreta de milho, né, esse volume de milho de 27 toneladas lá daqui 90 dias pelo mesmo preço que ele está hoje, mesmo se ele subir para 65 mil. Então pense só, você vai estar comprando por 45 e vai poder vender no mercado por 65, porque você teve o direito de comprar no preço antigo e no mercado está sendo praticado a 65, você vai e vende. E aí sobra essa diferença no seu bolso, certo? Então, o contrato de opções ele funciona dessa mesma forma. E ele te permite que você faça esses investimentos de forma muito acessível, justamente por conta desse funcionamento do sinal, porque você não precisa dos 45 mil para fazer o investimento, né? Nesse caso do milho lá das 27 toneladas, você não precisaria dos 45 mil reais, você só precisa do quê? Do valor do sinal, vamos supor que seja R$1.000, é o que gira mais ou menos as operações que a gente costuma fazer, né? Vai girar em torno de R$1.000 por contrato, ou seja, R$1.000 a cada 450 sacos, ou 27 toneladas, né? Então, olha só, você precisou de apenas R$1.000, pagando ali o sinal, para poder ter esse ganho
de, no caso, 20 mil reais, né? De 45 para 65. Então você utilizou R$ 1.000 para ter um ganho de 20 mil reais. Essa é a alavancagem, né? Então você pagou ali no prêmio daqueles contratos de opções apenas R$ 1.000 para poder ganhar os 20 mil. E aí, o que é tão legal do que eu acho dos contratos de opções, né? Ele te alavanca no ganho, mas ele te desalavanca na perda, né? Imagine que o preço do milho ele não suba para 65, mas sim caia para 35. O que ia acontecer? Você tinha o direito de comprar 45, certo? Só que você não vai fazer isso. Por quê? Porque o milho está negociando a 35 agora. Então o que você vai fazer? Você vai desistir do negócio e só não vai pagar aquele prêmio lá, né? Quer dizer, você vai desistir do negócio e você só vai perder aquele prêmio lá que você pagou. Você não vai comprar mais o milho e você vai perder só o prêmio. Então percebe que o contrato de opções ele te dá esse poder da alavancagem no caso do ganho e ele te desalavanca na perda. É lógico que isso aqui eu não estou fazendo comparações com outros tipos de investimento, com outro tipo de estrutura, né, de contrato futuro ou do ativo em si, como ações, fundos imobiliários. Eu estou falando do funcionamento do contrato de opções para as commodities agrícolas, tá? Beleza. Então, olha só que interessante, né? O contrato de opções, então, ele te permite fazer investimentos em commodities agrícolas de forma muito acessível, porque os bens que a gente está negociando, eles têm um valor muito grande e você não precisa do valor de todo aquele bem para fazer esses negócios. Então, esse já é um benefício muito grande dos contratos de opções, né, da bolsa, né, que te possibilita fazer isso. Então, e aqui também a gente já viu quanto de dinheiro que eu preciso para fazer uma única operação, né, para comprar um único contrato de opções, por exemplo, pagando ali um prêmio de cerca de R$ 1.000 por contrato, ou seja, R$ 1.000 para negociar um volume de 27 toneladas. É claro que isso vai mudar em função do tipo de operação que você quiser fazer e tudo mais. Existem uma infinidade de possibilidades. Aqui eu estou falando, de modo geral, cerca de R$ 1.000. Beleza. Então agora a gente já tem o valor daquela operação. É como se fosse o valor para fazer a inscrição lá no torneio de pôquer, certo? Agora vamos pensar aqui. Quanto que a gente precisa para montar a banca, tá? É claro que se você quiser começar jogando um torneio a cada vez, né, ou seja, fazendo uma operação a cada vez, fazendo um contrato a cada vez, lógico que você vai precisar de apenas R$ 1.000 para começar, em torno de R$ 1.000 para começar. Mas é interessante que você já se planeje, porque se você está pensando em fazer da forma correta, né, em seguir uma estratégia para ganhar no longo prazo, é interessante que você já se planeje para fazer esses investimentos de forma sequencial. E aí o que pode acontecer? Vamos supor que você faça aquele primeiro investimento utilizando os R$ 1.000, vamos supor que você tenha perdas, né? Que você não ganhe dinheiro ou até que você perca, vamos pensar no pior caso possível, que você perca todo o prêmio pago, né? Todo aquele sinal ali, os R$ 1.000. Você precisa ter capital para fazer a próxima operação. É como se fosse um jogador de pôquer que ele precisa ter fichas ali, ou ele precisa ter o dinheiro da inscrição do próximo torneio. Imagina se ele pegasse todas as economias dele, ou toda aquela parte dos investimentos dele que ele dedicou para o poker, e fosse lá e fizesse uma única inscrição de um único torneio, e ele não ganhasse esse torneio, né, ele fosse eliminado, e aí ele perderia. Como é que ele ia fazer para jogar o próximo torneio? Né? Ele precisa ter a inscrição do próximo. Da mesma forma, nos investimentos commodities agrícolas, né? Se você, no pior caso possível ali, naquele primeiro investimento, se você perdeu, você teve a perda, você precisa continuar seguindo a estratégia, né? Você precisa ter a inscrição do próximo torneio, você precisa ter o sinal para pagar o próximo contrato, certo? Então, é importante que você se planeje. Eu costumo dizer que você precisa pelo menos de 10, né, de se organizar para ter 10
10 inscrições ali, né? 10 vezes os R$ 1.000, né? Ou seja, R$ 10.000. É claro que assumindo que você vai seguir uma estratégia utilizando contratos de opções, fazendo operações de cerca de R$ 1.000 por operação. Se você for seguir outra estratégia, se for utilizar contratos futuros, né, se for uma estratégia específica, pode ser que seja diferente. Mas, de modo geral, nos contratos de opções, você consegue começar pensando numa banca ali de R$ 10.000. Beleza? Então, agora sim, acho que você já entendeu, né, como é que funciona melhor e pode começar a se planejar para montar a sua banca para fazer os seus investimentos em commodities agrícolas. Beleza? Nós falamos também, né, justamente como é o jeito errado, né, de se fazer, que tem pessoas que vão pensar em uma única operação, né, que estão ali se planejando, separa apenas o valor de uma única inscrição, né, como se fosse um jogador de pôquer, e aí, às vezes, se ele não tiver sucesso naquele investimento, ele não vai dar sequência, e não faz sentido, né, fazer dessa forma. É importante que você siga uma estratégia e tenha o valor separado para fazer várias operações. Então, entendendo isso, você já pode começar a se planejar, começar a fazer suas operações também. É claro que você não precisa ter todo esse valor hoje na sua conta. Basta que você se planeje, né, para que você possa, né, que seja um valor que você possa diversificar, né, separar para as commodities agrícolas. É importante que antes de fazer isso, você tenha sua reserva de emergências, né, para você ter a sua segurança financeira pessoal, né? Você não pode pegar, quer dizer, você pode, você tem toda a liberdade de fazer da forma como você quiser com o seu dinheiro, mas a forma correta é que você mantenha uma reserva de emergências para que você não passe por nenhum aperto, nenhuma situação que coloque você em risco, né, ou a sua família. Você pode ter emergências em relação à saúde, né, emergências de modo geral, e aí é importante que você tenha uma reserva de emergências. Depois disso, você faz o seu planejamento da sua banca para fazer os seus investimentos em commodities agrícolas. Bom, se esse vídeo aqui te ajudou, então, se você está assistindo pelo YouTube, dá um like no vídeo e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para que você possa receber os próximos vídeos. Tá? Não deixa de fazer isso e não deixa também, não esquece de deixar um comentário aqui, colocando as suas dúvidas, né? Colocando as suas dúvidas sobre esse tema que a gente tratou aqui hoje, e também deixe sugestões de novos conteúdos para a gente colocar aqui no canal. Então por hoje é isso e um abraço, até mais.